Nós vamos ter a mensagem dessa manhã na última porção da carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Quem é membro da igreja, está nos visitando com frequência, sabe que eu estou expondo essa carta nos últimos domingos. Eu comecei ela no ano passado, nós fizemos em algumas partes, e agora estamos no último trecho. Vamos ler Colossenses 4, versos 7 a 18, e terminar a exposição dessa carta. Colossenses 4, versos 7 a 18. Eu vou pedir para você acompanhar na sua Bíblia. Se alguém do seu lado não tem Bíblia, eu pediria que você compartilhasse no seu iPad, no seu celular ou impressa, para que essa outra pessoa também pudesse acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Ele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses. E que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Nessa manhã eu quero falar de como desde os primórdios da igreja, não é incomum nós ficarmos frustrados com ela, conforme nós a vemos. O que eu quero dizer é que, desde o começo da igreja, algumas pessoas têm percebido que a igreja não é só fonte da nossa alegria, mas também é da nossa frustração. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, teólogos do início da igreja cristã, ele usou uma expressão que virou muito comum depois na história da teologia, quando ele falava de uma igreja mista. Mista no sentido de ser um ajuntamento de erros e virtudes, e também de pessoas que são genuinamente cristãs e outras que não são. No decorrer da história, essa expressão de Agostinho ganhou um outro conceito mais rico, a distinção entre igreja visível e invisível. E o que isso significa? Igreja invisível é porque nós não a vemos. E que igreja é essa? A igreja invisível se refere a todos os que são genuinamente cristãos, de todos os tempos, de todas as regiões. E quem é que vê esse grupo de cristãos sinceros? Só Deus. Portanto, a figura, a imagem que ele tem da igreja é maravilhosa, porque ele enxerga a igreja como nós não enxergamos. Por isso que ela é chamada de igreja invisível. Só Deus a vê. Mas e a igreja que nós vemos? A igreja que nós vemos é suja, imperfeita, inacabada. E por isso que ela é motivo da nossa frustração. Porque às vezes nós olhamos para ela e nós percebemos que ela não é tudo aquilo, pelo menos ela não nos parece tudo aquilo que Deus fala dela. E a Escritura confirma as frustrações de líderes com respeito à incredulidade do povo na história do povo de Deus. Vou dar alguns exemplos. Você lembra de Moisés?
Moisés conduz o povo pela terra, pelo deserto para chegar na terra prometida, e várias vezes Moisés chega para Deus e fala: Senhor, que povinho o Senhor me deu para carregar esse fardo? Esse povo não está satisfeito nunca. Esse povo é ingrato. O Senhor dá pão todo dia, eles querem carne. O Senhor dá carne, eles lembram das cebolas e dos vegetais lá do Egito. Eles nunca estão satisfeitos, sempre murmuram. Mas Moisés não é o único a reclamar. Isaías também reclama de um povo que se aproximava de Deus com lábios, mas o seu coração estava distante de Deus. Jeremias reclama de um povo que não dá mais ouvidos a Deus. A palavra de Deus não é mais ouvida. Não só eles, mas outros servos, o próprio Jesus Cristo disse assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir você, como uma galinha reúne os seus pintinhos, mas você não quis. Paulo escreve para a igreja de Gálatas e diz assim: eu não acredito que vocês começaram bem, começaram entendendo a graça de Jesus Cristo, mas logo se tornaram legalistas. Logo começaram a olhar para a lei como se ela fosse imprescindível para a sua salvação. Todos esses exemplos que eu citei são exemplos de líderes que estão tristes. Em alguns casos até frustrados com a imagem que eles têm da igreja. Então nessa manhã eu queria perguntar a você, e que você pensasse sobre isso. Qual é a cara que a igreja tem que ter? Isto é, como é que ela me parece e como é que eu devo vê-la? Eu creio que a conclusão da carta de Paulo aos Colossenses tem algumas coisas a nos ensinar sobre a igreja e sobre a sua diversidade. É interessante eu dizer que essa conclusão tem coisas a nos ensinar, porque normalmente as conclusões de cartas de Paulo não são os textos favoritos para você pregar. Ninguém gosta de falar assim: eu vou pregar numa igreja, eu vou pregar na conclusão, na saudação de Paulo para a igreja. Por quê? Porque esses trechos não têm as partes mais bonitas da carta. As verdades mais ricas de uma carta de Paulo estão no meio dela, no corpo dela. E é lá que ele ensina coisas gloriosas sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a nossa salvação, onde o nosso pecado é confrontado. Tudo isso de importante que nós temos que aprender, normalmente está no meio da carta. No final da carta tem o quê? Normalmente tem saudação de várias pessoas que nós não conhecemos muita coisa sobre eles. Fulano está dizendo oi para vocês. Tem as orientações gerais sobre, prepara um lugar para mim aí quando eu chegar, tal. E tem também uma bênção final. E a carta de Paulo aos Colossenses não é diferente. Ela menciona 10 nomes de pessoas que ou estão com Paulo, saudando a igreja de Colossos, ou estão recebendo essa carta na região de Colossos. Paulo cita 10 pessoas, 10 nomes. Também tem algumas orientações sobre como eles deveriam receber Marcos e sobre trocar a carta com uma outra igreja da cidade de Laodiceia. E termina com uma bênção. E aí você pode perguntar, e eu me perguntei, o que isso pode nos ensinar? Parece assim, esse trecho da carta de Paulo parece aqueles trechos do Antigo Testamento que você lê as genealogias, sabe? Você fala assim: Senhor, o Senhor vai falar comigo hoje? Aí você lê: fulano deu luz a esse clã, e aí do outro nasceu, e aí vem o outro, e você fala assim: Deus, o que isso ensina pra gente? Diz que é Bíblia, e diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Isso aqui, a conclusão parece assim, mas eu quero propor que essa comum conclusão de carta nos ensina algumas coisas preciosas sobre a igreja, em toda a sua diversidade. Eu quero que a gente olhe para alguns nomes e para as orientações que Paulo deu, como um vislumbre da igreja e do trabalho missionário do primeiro século, que vai nos revelar tanto algumas frustrações, mas principalmente o encorajamento de termos cooperadores no evangelho. Por isso que eu intitulei essa mensagem como os parceiros de Paulo. Porque Paulo vai falar de muita gente que trabalha com ele, e isso é encorajador. Eu quero ver com vocês como essa conclusão acaba nos revelando algumas das complexidades da igreja. A igreja é meio complexa mesmo. Mas também um pouco da glória de Cristo, na forma como ele trabalha por intermédio dos seus servos. A gente vai fazer 3 coisas. Primeira, eu vou contar um pouquinho da história de cada um dos 10 nomes. Segura, não vai ser muito longo não, tá? Eu vou ser bem breve. Mas eu vou contar um pouquinho da história desses 10 nomes e características importantes deles. Depois a gente vai falar rapidamente sobre as conclusões, as orientações gerais de Paulo. E eu vou terminar com algumas aplicações para a nossa igreja,
Tanto a igreja aqui, a Igreja Aliança em Limeira, como a igreja dos nossos dias, tá? Então vamos olhar primeiro para esses parceiros de Paulo. E se você quiser anotar, eu quero encorajar você a usar aquela parte final do nosso boletim, que tem anotações, só para você escrever os nomes e os adjetivos que eu vou dar para cada um deles. São 10, então é difícil você guardar. Se não escrever, difícil guardar. Eu vou pegar os 10 nomes e eu vou dizer o nome dele e vou dar um adjetivo para ele. Eu vou dizer que ele é um parceiro, alguma coisa. Eu vou dar um adjetivo, tá bom? Então assim fica fácil de todo mundo acompanhar de quem eu estou falando e o que eu estou destacando de cada um, ok? Então vamos lá, anote aí. O primeiro que eu vou falar é Tíquico, o nome dele é Tíquico, está lá no verso 7. E eu o chamei de o parceiro portador. Tíquico, o parceiro portador. O que Colossenses 4, versos 7 e 8 nos contam? Que Tíquico tinha a função, que parece muito simples, mas importante, de levar as cartas de Paulo. Nós sabemos que ele leva essa carta, fala assim: Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. E eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam tudo o que se passa conosco. Está lá no verso 8. Ele é o que leva a carta, e a gente sabe a mesma coisa acerca da carta aos Efésios. Ele também levou a carta aos Efésios, porque Paulo escreveu Colossenses e Efésios na mesma época, quando ele estava preso na cidade de Roma. Possivelmente ele tenha levado outras cartas junto com ele, talvez a de Filemon, que foi enviada exatamente para a cidade de Colossos, porque Filemon é um membro da igreja de Colossos. Então o que é Tíquico? Ele é um portador de cartas. Por isso que eu falei que ele é o parceiro portador. Mas o que significava isso na época de Paulo? Não era só um carteiro. Ele é mais do que um carteiro. Ele era alguém que é chamado de ministro porque ele tinha a autoridade de Paulo de elaborar um pouco em cima da carta. É como se ele chegasse e falasse assim: então, deixa eu explicar para vocês, sabe como é que Paulo está? Eu estava lá na prisão, ele estava assim, eu ouvi. Essa é a situação dele. Ele também disse isso, não colocou na carta, mas seria bom se vocês preparassem. É aquele que vai elaborar em cima da carta. Se alguém perguntasse, mas o que ele quis dizer aqui? Ele pudesse elaborar. Portanto, Tíquico é uma pessoa importante porque ele vai trazer notícias para encorajar os que são de Colossos. A história dele aparece no livro de Atos. Tíquico é um companheiro de Paulo, e 2 momentos ele faz uma coisa muito interessante. Paulo tinha 2 discípulos pastores, gente que ele treinou. Dentre outros, ele destaca Tito e Timóteo. Ele escreve cartas para esses jovens pastores. E tanto no caso de Tito como de Timóteo, Paulo envia Tíquico para a cidade onde eles estão. Possivelmente para ser um auxiliar. No caso de Timóteo, ele fala para Timóteo vir e diz que enviou Tíquico. Então talvez Tíquico fosse substituí-lo na igreja enquanto Timóteo viesse para visitar Paulo. O que isso revela acerca desse personagem do qual a gente conhece pouco? Que ele era um servo. Mas um servo em que aspecto? Ele era substituto. Isso não era problema para ele. Ele é step. A gente não gosta de ser step, mas ele era step. Ele era aquele que fazia o trabalho por detrás das câmeras. Ele não era celebrado, ninguém ouve falar de Tíquico, mas Paulo faz elogios a ele. Paulo fala coisas positivas a seu respeito. No verso 7, chama ele de irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. 3 títulos importantes. Mas a gente não ouve falar muito de Tíquico. Por quê? Porque ele é aquele que trabalha por detrás das câmeras. Mas ele é tudo isso que Paulo falou, porque Deus faz uso de gente nessa posição também. Deus não salva só os Paulos da vida. Ele salva os Tíquicos, porque os Tíquicos são muito úteis na disseminação da verdade de Deus e no cuidado e no serviço da igreja de Cristo. Próximo nome, Onésimo. Verso 9 fala de Onésimo, e eu chamei Onésimo de o parceiro perdoado. Por que o parceiro perdoado? Porque Onésimo, ele é o escravo que fugiu da casa de Filemon. Filemon é um membro da igreja de Colossos, por isso que Paulo fala assim: eu estou enviando também Onésimo, um de vocês. Ele está dizendo assim, um de vocês, um que mora na cidade de vocês. Onésimo foi alguém que fez coisa errada com o seu dono, né? Naquela época havia escravidão como parte da estrutura, e ele fugiu e
A gente não sabe como, mas ele encontrou-se com Paulo e ele nasceu de novo, ele se converteu a Cristo enquanto Paulo estava na prisão, por intermédio das conversas com Paulo. Paulo não estava preso numa prisão tradicional, ele estava numa prisão domiciliar, numa casa, sendo restrito na sua saída, mas ele podia receber algumas poucas visitas. Onésimo vai para lá e ele se converte a Cristo. Então Paulo o envia de volta e diz algumas coisas a respeito dele. Recebam como irmão. Isso é muito precioso, sabe por quê? Porque Onésimo tinha tudo para ser recebido não só como escravo inferior, mas como bandido, que é pior ainda. Só que a igreja não é feita de gente perfeita, a igreja é feita de gente perdoada de todas as bobagens que fez. E é por isso que Paulo fala que em Cristo não tem diferença social, não há livre, não há escravo. Ele ordena que Onésimo seja recebido como irmão. Mas mais do que isso, se fosse só recebido como irmão, todo mundo ia fazer isso por dó de Onésimo. Paulo não tem dó de Onésimo e dá a ele a mesma tarefa que deu para Tíquico. Ele também vai contar um pouco a meu respeito, eu dei a ele essa incumbência. Ele é útil. E como é gostoso quando a gente é perdoado por Cristo se tornar útil. Cristo fez isso com Pedro. Quando Pedro negou a Cristo Jesus, depois Jesus é morto, ressurreto, ele vem falar com Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala assim: sim, Senhor. E Jesus não fala assim, pois tinha que aprender a lição. Não é assim que Jesus fala. Jesus fala com ele: então apacenta as minhas ovelhas. Ele dá a Pedro uma tarefa. Por quê? Porque ele não considera as pessoas prontas a trabalhar que têm um currículo impecável. As pessoas dispostas a trabalhar são as pessoas perdoadas, não as impecáveis. A igreja é feita de parceiros como Onésimo, perdoados por Cristo. Terceiro nome, Aristarco. Aristarco está no verso 10, eu o chamei de o parceiro prisioneiro. Lá no verso 10 diz que Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações. Quem é Aristarco? O que a gente sabe dele? Primeira vez que ele aparece no Novo Testamento, ele está no meio de uma confusão por causa de Paulo. Ele está em Éfeso, e Éfeso é uma cidade muito idólatra, amava a deusa Diana. Então quando Paulo fala de Jesus Cristo, isso confronta as vendas das imagenzinhas da deusa Diana, e gera um rebuliço danado. A multidão sai arrastando gente, em especial os companheiros de Paulo, e Aristarco está no meio. Ele aparece pela primeira vez, levando chumbo por causa da companhia dele, de Paulo. E agora aqui ele aparece de novo como alguém que está preso com Paulo. O que significa isso? Não é que Aristarco tinha sido condenado à prisão. Provavelmente ele se dispôs a ficar debaixo de prisão domiciliar para poder servir a Paulo. É essa que é a ideia de meu companheiro, prisioneiro comigo. A ideia de prisioneiro comigo não é que ele foi preso por fazer bobagem. É porque ele se dispôs a me servir. Ele se dispôs a me servir, inclusive ficando sob prisão. É fantástico pensar que algumas pessoas se sujeitem a esse tipo de situação, que amem a tal ponto de acompanhar Paulo em todas as situações adversas que ele passa. Tanto nas rebeliões populares, quanto no momento de prisão. Quarta pessoa, Marcos. No verso 10 fala também de Marcos. E eu o chamei de o parceiro proveitoso. Por quê? Porque Marcos tem uma história interessante. Esse Marcos é o João Marcos, que fez missão com Paulo, na primeira vez que ele sai numa viagem missionária. E no meio dessa primeira viagem missionária, ele abandona o barco. E, muito provavelmente, a razão dele ter abandonado o barco não foi justa. Porque na segunda vez que Paulo foi fazer uma viagem missionária, ele está com Barnabé. Barnabé fala assim: deixa eu levar Marcos com a gente. E Paulo fala: nada disso, aquele que abandonou a gente? Não, esse não. Não dá para contar com ele. E tem uma briga tão feia entre Paulo e Barnabé que eles se separam e eles vão fazer missões separadamente. Paulo leva Silas e Barnabé vai com seu primo, João Marcos. E olha que interessante. Passado algum tempo, alguma reconciliação aconteceu, porque quando Paulo escreve a última carta para Timóteo, ele fala assim: traz Marcos com você, ele é muito útil ao meu ministério.
Como é que ele passa de um inútil para ser muito útil? É porque Deus trabalhou na vida dele através de algumas pessoas em especial. Provavelmente Barnabé e muito possivelmente Pedro. Porque Pedro, no final da sua primeira carta, chama de Marcos o meu filho. Inclusive, Marcos foi tão bem tratado por Pedro que ele tem o privilégio de escrever um dos evangelhos, contando a história de Jesus. Esse é o Marcos, que falhou na viagem missionária, mas que depois Deus dá a ele o privilégio de escrever a história de Jesus Cristo, o Evangelho segundo Marcos. Ele é um parceiro proveitoso. É verdade que ele falhou no passado, mas ele é proveitoso. Próximo. Verso 11 fala de Jesus, o justo. Olha lá. Jesus, chamado justo, também envia saudações. A gente não sabe nada desse Jesus. Eu o chamei de o parceiro presente. Por que presente? Porque, embora a gente não saiba nada dele, ele não é mencionado em nenhum outro texto do Novo Testamento, tem uma característica que é dita dele e dos dois anteriores que é singular. Olha só o que diz o verso 11. Fala assim, Jesus, chamado justo, também envia saudações. Esses está se referindo aos três anteriores. São os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. O que Paulo está querendo dizer? Paulo era um judeu que não serviu o seu próprio povo. O povo judeu rejeitou a Jesus Cristo desde o início da história. A Bíblia fala que Jesus veio para os que eram seus, isto é, os judeus, mas os seus não o receberam. Paulo então recebe uma missão do próprio Jesus Cristo de que ele deveria ir para os outros povos, não para os judeus. Outras pessoas iam pregar para os judeus. Paulo não. Paulo ia levar o evangelho aos gentios, outros povos que não judeus. E o que Paulo queria era cooperadores. Mas olha que interessante, a maioria dos judeus, mesmo cristãos, tinham dificuldade de servir os gentios. É por isso que Paulo destaca Jesus, chamado justo, como sendo um dos poucos da circuncisão, isto é, judeu, que tem cooperado comigo. Quer dizer, ele quebrou essa barreira gentio-judeu para servir gentio. Está aqui um outro judeu, como Paulo, que está disposto a ir servir gentio. Por que isso é impressionante? Pode parecer comum para você, mas o judeu tinha sido criado por milênios como sendo o povo especial. O gentio, por mais que ele tivesse consideração por ele, era de segunda categoria na mente do judeu. O judeu não tratava o gentio igual a ele. É o evangelho pregado por Paulo que mostra que os gentios são co-herdeiros das mesmas promessas. Mas isso é o evangelho, isso é o mistério de Deus, oculto, que agora é revelado. Portanto, Paulo fala assim, olha, poucos têm feito isso, mas Jesus é um deles. Esse Jesus chamado justo, Jesus era um nome comum, não está se referindo ao personagem principal da Bíblia, mas a outra pessoa, dizendo, esse Jesus, ele é um dos poucos judeus que tem cooperado comigo, e ele é um encorajamento para mim. Por quê? Porque Paulo tinha muita tristeza por ver muitos dos seus compatriotas que não amavam a Jesus. E tristeza acrescida, porque aqueles que criam em Jesus Cristo, às vezes não estavam dispostos a assumir o ministério que ele assumiu. Mas esse Jesus é diferente. A única coisa que é dita dele é que ele topou, porque ele entendeu a barreira quebrada entre judeu e gentio. Próximo personagem é especialíssimo. Paulo fala muito dele, porque os colossenses precisavam ouvir. Epáfras, versos 12 e 13. Paulo fala de Epáfras, e eu o chamei de o parceiro pastor. Por quê? Por que ele é o parceiro pastor? Porque ele era o pastor da igreja de Colossos. Ele havia sido usado por Deus para fundar a igreja de Colossos e outras igrejas da região, Laodiceia e Herápolis, que eram duas cidades vizinhas. Só que, se você se lembra do começo das minhas pregações em Colossenses, eu disse que Epáfras tinha viajado cerca de 1.500 quilômetros para visitar Paulo, porque ele tinha uma situação na igreja que não estava se resolvendo. Haviam falsos ensinos rodando a igreja e perturbando a mente e o coração dos cristãos daquela cidade. E o Epáfras vai pedir ajuda para Paulo. E Paulo fala assim, gente, vocês não sabem que precioso pastor vocês têm. Ele narra algumas coisas desse precioso pastor, desse parceiro pastor. Olha o que ele diz no versículo 12. Ele fala assim, ó. Epáfras, que é um de vocês, e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração,
para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Epáfras era um homem que batalhava por eles em oração. Paulo fala assim, eu dou testemunho, viu? Dou testemunho de que ele ora por vocês. E olha o verso 13, ele reforça esse testemunho dizendo assim: ele dou o testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hirápolis. São as igrejas que ele fundou. Essa expressão, ele se esforça, é a palavra grega, de onde a gente tira a palavra portuguesa agonizar. A ideia de se esforçar aqui é de padecer dores. O trabalho dele por vocês é de agonia. É isso que Paulo quer dizer. É de agonia. E eu dou testemunho de que ele tem sofrido, tem tido dores por causa de vocês. Por que Paulo está falando isso? Ele está ensinando para a igreja a valorizar o seu pastor. Para a igreja de Colossenses a valorizar o seu pastor. E as lutas que o seu pastor tinha tido por eles. Eu me encanto de ver como Deus levanta pessoas no meio da igreja, não só pastores, também pastores, mas gente no meio da igreja que ora por nós. Você já não ouviu uma frase assim, eu orei por você essa semana? Ou eu sempre tenho orado por você. É precioso que o nosso Salvador tenha feito discípulos que sempre oram por nós. Isso é muito especial. Que Deus sempre levante pessoas que lembram de nós em suas orações. Epáfras era assim. Ele era pastor, ele amava as igrejas que ele havia iniciado e orava por elas. Próximo parceiro é Lucas. No versículo 14, Lucas, olha só. Lá é dito que Lucas, o médico amado, também envia saudações. A gente sabe um pouco de Lucas, esse é o texto que fala que ele era médico. Talvez ele fosse médico de Paulo, em relação às suas enfermidades. Paulo tinha várias enfermidades, mas o que a gente sabe com certeza é que ele era um companheiro fiel. Por isso que eu chamei Lucas de o parceiro provedor. Por quê? Paulo tinha uma necessidade, Lucas estava lá. Inclusive, quando ele narra o livro de Atos, Lucas é quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Tem um determinado momento do livro de Atos dos Apóstolos em que ele para de falar eles e fala nós. É porque ele entrou na história. Nós passamos por tal lugar e nós, e nós, e nós, e nós. Quer dizer que Lucas se juntou à turma e começou a fazer parte dessa história. Eu me encanto com gente assim, que como Lucas estava lá para prover, para ajudar Paulo de alguma maneira. No ministério de Jesus isso acontece também. Jesus anda com os apóstolos e às vezes a gente se pergunta como é que Jesus e os apóstolos comiam, onde é que eles dormiam? Mas tem um texto lá no Evangelho de Lucas que fala assim, que tinha umas mulheres, umas pessoas que davam o seu dinheiro e ajudavam o ministério deles. Jesus falava que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, ele era o Filho de Deus, dono de todas as coisas, e não tinha onde reclinar a sua cabeça. No entanto, Deus separou pessoas que, como Lucas, proviam o que era necessário, que sustentavam e ajudavam estes que precisavam do auxílio. Então, Paulo é um desses que precisava de gente como Lucas, e ele menciona esse parceiro provedor. O próximo tem uma história triste. Demas, eu o chamei de o parceiro perdido. Está lá no verso 14, fala só de Demas e não fala mais nada de Demas. Quem foi Demas? A gente sabe que ele foi um cooperador de Paulo no Evangelho, isso é, na pregação do Evangelho. Ele estava junto de Paulo em algumas cartas. Ele é mencionado aqui, ele é mencionado na carta para Filemon. Mas a parte mais triste é que na última carta que temos, que vem da pena de Paulo, 2 Timóteo, ele fala assim, Demas amou mais o presente século. Demas era um missionário e tempos depois abandonou a fé. O parceiro perdido. E esse parceiro perdido é uma das coisas que mais machucam a vida de um ministro. A vida de um homem de Deus como Paulo. É sempre triste a gente ouvir de pessoas que um dia professaram a sua fé em Jesus Cristo, mas hoje estão perdidas. Amaram mais o presente século, isto é, amaram mais este mundo. A igreja é feita de gente como Demas também, que se perdem no meio do caminho. Próxima pessoa citada no verso 15 é uma mulher chamada Ninfa. E o que diz é que ela tinha uma casa, uma igreja que se reunia na sua casa. Olha o verso 15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. O que é interessante sobre Ninfa? A gente não sabe
nada dela, além do fato de que ela tinha uma igreja na sua casa. Agora, por que que é interessante destacar isso? Porque ela é uma mulher numa sociedade em que normalmente as mulheres não tinham condições de fazer isso. Então, possivelmente ela fosse uma viúva, por isso não é mencionado o marido dela, mas ela usa a sua casa e as suas posses para receber algo perigoso, digno de perseguição. Ninfa é uma mulher dessas fora da curva, isto é, ela não era muito comum, ela não tem receio nenhum das autoridades, porque ela quer que a igreja se reúna na casa dela, e ela sabe que ela está sujeita à perseguição das autoridades, mas ela faz questão que o seu espaço e as suas coisas sejam para o povo de Deus. Eu me encanto de ver gente que entende que aquilo que tem não é dele, é para dar. É gostoso ver gente assim, que faz parte da igreja de Cristo e que não é ganancioso, mas que sabe repartir o que tem. Isso não é comum, infelizmente não é. A gente tem um gosto pelas coisas que a gente compra, pelas coisas que a gente sonha adquirir. A gente tem um gosto exagerado por essas coisas, mas quando Deus trabalha na vida de alguns, Ele proporciona gente que sabe que o que tem não é dele, não é dele. Deus só deu para administrar. E Ninfa sabia disso. A casa dela não é dela, é para a igreja que se reúne com ela. Último nome, Arquipo, versículo 17. Arquipo. Fala assim, digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Arquipo é uma pessoa que provavelmente tem algum ministério, talvez pastoral, mas que está desanimado. Paulo então tem que encorajá-lo, olha, cuide de cumprir o ministério. Por isso que eu chamei Arquipo de o parceiro prostrado. O parceiro prostrado. E tem Arquipos nas nossas igrejas, gente que está desanimado em relação ao serviço. E precisa ser encorajado sempre, sempre, levantado e animado, porque não aguenta mais. Perdeu as forças. Paulo escreve e diz assim, ó, falem para Arquipo que eu disse, cumpra o seu ministério. Você tem algo a fazer, cumpra. Por último, eu quero dizer brevemente que Paulo pede que, dá duas orientações interessantes. A primeira, que recebam a Marcos. Marcos tem um passado triste, lembra? Ele é o missionário que abandonou o trabalho no meio do caminho. Mas recebam Marcos, se ele for ter com vocês. E a segunda orientação que Paulo dá é que eles troquem cartas com a igreja de Laodiceia. Por quê? Provavelmente porque as duas tinham o mesmo problema e precisavam aprender com as cartas que Paulo escreve. A gente não sabe que carta é essa carta não existe, ela foi perdida, mas Paulo está promovendo comunhão entre as igrejas. Ele quer que as igrejas aprendam a relacionar umas com as outras e aprenderem umas com as outras. É interessante que Paulo diga isso. Por quê? Porque às vezes nós temos essa dificuldade de aprender com outras igrejas. Nós gostamos muito da nossa, a nossa sempre é muito querida da gente. Se a gente está lá, a gente imagina que ela é muito querida da gente. Mas Paulo ordena que nós comunguemos com outras, aprendamos com outras. E é por isso que ele fala assim, ó, troca a carta de vocês com o de Laodiceia, inclusive mande os meus cumprimentos para eles, quer dizer, vá lá falar com eles. Não é que Paulo não cumprimentasse os de Laodiceia na sua carta, ele está promovendo o encontro entre eles. Inclusive o próprio Paulo sabe que ele precisa de outras pessoas. Paulo dá o exemplo, no finalzinho, no último verso, verso 18, ele fala assim, e não se esqueçam de lembrar da minha prisão. Quando vocês orarem, lembra que eu estou entre algemas, orem por mim. Eu preciso, orem por mim. Paulo está dando um exemplo. Ele não é o Paulo. Não, ele é o Paulo. Entendeu? Ele precisa ser erguido, fortalecido, sustentado pelos seus irmãos. Ele está ensinando isso para a igreja de Colossos. Interajam com outros, vocês precisam ser fortalecidos por outros. Por que eu estou trazendo tudo isso? E eu quero agora trazer minhas aplicações finais. Eu creio que esse texto ensina muita coisa para a gente sobre igreja. Muita coisa. Eu perguntei no começo, qual é a cara da igreja? Como é que ela se nos apresenta? Como é que nós temos que vê-la? Eu diria que, em primeiro lugar, a igreja é um local de lágrimas, labuta e frustrações. Lágrimas, labuta e frustrações. Por quê? Porque tem gente com um passado vergonhoso, que traz consequências dos seus erros até o presente. Era o caso de Onésimo, aquele que tinha roubado o seu dono, seu senhor de escravos. E a igreja reúne gente assim. Reúne gente que vem para cá e vem, muitas vezes, perdoado, mas não significa que as consequências dos seus erros foram embora. Não foram.
E Paulo tem que lidar com elas, e ele lida com elas na carta a Filemon. A igreja tem gente assim, gente que traz consequências dos seus problemas ainda no presente. Tem gente desanimada no serviço, que precisa de constante encorajamento. Gente como o Arquipo talvez seja daqueles assim, que está sempre para baixo, e precisa ser levantado. E cansa isso. A gente quer ser encorajado também, a gente cansa de ficar dizendo para o outro assim, anima, anima, anima. Mas a igreja tem gente assim. Gente que fica mais prostrada. A igreja tem gente que abandona o trabalho que começou, trazendo desgaste e desgosto a você. Caso de João Marcos, que abandonou o trabalho missionário. Tem muita gente que diz para você assim, ó, tô contigo, conta comigo. Depois deixar o barco. Isso traz não só um peso maior para você, traz um certo sabor amargo. A igreja tem gente assim. Mas pior, a igreja tem gente que um dia professou a Cristo como seu Salvador e depois não quer saber mais nada de Cristo. Gente como Demas. Por que eu estou dizendo isso? Igreja é lugar de tristeza, de lágrimas, de frustração. Tem muita gente complicada na igreja. É impressionante como tem gente complicada na igreja. Só que essa não é a única imagem que Paulo traz da igreja. Ela também é surpreendentemente encorajadora. Por que eu falo surpreendentemente encorajadora? Porque ela é feita de gente pronta a servir, que se desgasta pela causa. Gente como Tíquico, que Paulo manda para lá, ele vai. Paulo manda para lá, ele vai. Paulo fala assim, eu preciso de alguém em Éfeso. Pode deixar que eu vou, Paulo. Gente como Aristarco, que foi levado pela multidão por causa do problema que Paulo causou e depois está lá na prisão com Paulo, dizendo, Paulo, pode deixar, eu vou ser preso que nem você, eu vou estar contigo. Gente como Lucas, que acompanhou Paulo durante várias das suas viagens. Esses são servos tão valiosos. Gente tão presente, tão pronta a servir, que a gente se afeiçoa a eles de forma especial. Você já não conheceu gente na igreja que você fala assim, olha, eu admiro essa pessoa, eu a amo. Eu tenho um carinho especial por ela. Ela é preciosa para mim. Porque eu posso contar com ela. Igreja não é feita só de gente assim, mas tem gente assim. Gente que se desgasta pela causa e você passa a amá-los por causa da sua dedicação ao Senhor. Mas eu falei que a igreja é surpreendentemente encorajadora. Por que eu usei essa expressão, surpreendentemente? Porque Deus reúne uns parceiros muito improváveis. Muito improváveis. Por exemplo, ele escolhe aqueles 3 judeus que servem os gentios. Paulo fala assim, ó, são os únicos que estão servindo. Aristarco, Marcos e Jesus o Justo são os 3 da circuncisão que estão servindo os gentios. E também escolhe servos que a gente imagina que nunca seriam os mais apropriados, tipo Ninfa, provavelmente uma viúva que dispõe de tudo que ela tem para a igreja. Deus escolhe um time meio esquisito, e ele sempre fez assim. Eu me impressiono de ver que quando ele escolhe alguém para ser o pai de Israel, ele escolhe um safado chamado Jacó. Um homem trapaceiro, um homem que passa a perna no seu irmão, que é conhecido por ser um mentiroso, um enganador. E Deus faz ele o pai de Israel, inclusive Israel vem dele. Todas as tribos. Aí quando escolhe um filho para ser o provedor de Israel no Egito, não é o mais velho, mas é José, um dos mais novos. Quando ele escolhe os juízes, tem juiz insensato quando faz voto, tem juiz mulherengo como Sansão, só tem gente estranha. Deus escolhe um time muito esquisito. Mas ele tem gosto por porcaria. É por isso que você está aqui. É verdade. E é por isso que eu disse que é um grupo de improváveis. Deus surpreende a gente. Sabe aquela pessoa que você achava assim, esse aí, nossa, não esperava nada dele, mas você precisa de ver ele servindo na igreja. Coisa mais bonita que tem. Nossa, eu não esperava. Dela não, mas você precisa ver como ela serve. É impressionante isso. O que eu quero dizer, e eu vou concluir com isso, é que tanto as frustrações quanto as improváveis surpresas revelam a complexidade da igreja. Mas não só a complexidade da igreja, revelam a sabedoria de Deus, e essa é a parte mais bonita. Eu vou dizer o que eu quero comunicar. Deus é como um artista que reúne pedras diferentes, de tamanhos, formas e cores distintas.
E eles as ajuntam de uma maneira assim muito estranha. Aquilo que a gente vê não parece que vai sair nada de bom. Algumas dessas pedras têm que ser muito trabalhadas para serem usadas na sua obra de arte. E outras são até descartadas. Mas quando ele finalmente faz a sua obra de arte, ele junta pedras de diferentes cores e ele forma um mosaico. A beleza da Igreja de Cristo é que ela não é uma junção de pedras parecidas. Ela é uma harmonia de pedras diferentes. A Igreja de Cristo Jesus é um mosaico. Essa é a beleza da sua unidade. Ela não é composta de uniformidade, nem espere isso. Se você esperar isso, você vai se frustrar com a igreja. À medida que a nossa igreja cresce, ela está experimentando uma reunião de pessoas bem diferentes. Eu já tenho dito isso aos presbíteros e eu vou dizer isso para toda a igreja. Hoje nós recebemos mais alguns. E se Deus permitir, nós vamos continuar recebendo pessoas. E quanto mais a gente cresce, mais diferente essa igreja vai ficar. E a gente gostaria que todo mundo pensasse como a gente. Mas não é assim que acontece. Embora o alvo seja pensar concordemente no Senhor, pessoas têm maneiras diferentes de olhar para a vida cristã. Então o que tem que acontecer na nossa perspectiva? Nós temos que compreender que Deus faz beleza quando junta pedras distintas num belo e harmonioso mosaico. Então, Agostinho estava certo quando ele falava da igreja mista. Esse ajuntamento de pessoas com seus erros e virtudes. De pessoas genuínas em sua fé e outras não. O encanto da sabedoria de Deus, especialmente da sabedoria do nosso Salvador Jesus Cristo, é que Ele não se envergonha de se mostrar ao mundo por intermédio dessa igreja visível, suja, imperfeita, inacabada. Jesus uma vez orou assim: Pai, eu peço que eles sejam um, a fim de que o mundo creia que Tu me enviaste. Olha que Jesus ousado. Ele está dizendo que o mundo vai crer por intermédio da unidade dessa igreja estragada. O mundo vai crer que Jesus é enviado de Deus o Pai por intermédio dessa igreja inacabada, suja, disforme. Então, Jesus Cristo não tem vergonha. Nós lemos isso na liturgia. Ele não tem vergonha dos que confessam o seu nome ao Pai. Então nós também não temos que ter vergonha dela, né? Não pode se envergonhar da nossa igreja. Se Jesus não tem vergonha, por que eu teria? Por que você teria? Ele sabe o que está fazendo na igreja e eu queria terminar exaltando a Ele por isso. Mesmo que a gente veja problemas, mesmo que a gente veja defeitos, a única coisa que eu tenho que desejar para a igreja e derramar na vida da igreja é graça. Paulo termina a carta dele assim, e eu queria terminar essa exposição assim. Tudo que eu peço a Deus na vida de vocês, e tudo que vocês precisam transbordar uns para com os outros, é graça. A graça seja convosco. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui ao término dessa exposição de Colossenses, desejosos de aprender sobre a complexidade da igreja, mas que mostra quão perfeito e quão sábio é o Senhor. O Senhor é impressionante aos nossos olhos. E nós queremos te exaltar e te bendizer por tua sabedoria. Faz-nos enxergar a igreja como obra de arte tua, ainda que nesse momento não pareça tão harmoniosa. O Senhor constrói um mosaico de pessoas bem diferentes. Algumas que nos frustram e entristecem, mas outros que muito nos fortalecem e encorajam. E ao final a figura é linda, porque expressa a arte do artista. Nós queremos te exaltar, Senhor. Queremos te agradecer pelas pessoas que foram recebidas na nossa igreja nessa manhã. Pedir que elas continuem a compor a beleza desse mosaico. Que o Senhor nos dê a alegria de trazer outros à fé e ao conhecimento de Jesus Cristo. E que quando se achegarem a nós, que a nossa expectativa não seja de que eles pensem tudo igualzinho a gente. Mas nós tenhamos a misericórdia, a paciência, a graça que o Senhor teve para conosco. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.